Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vossa casa. Eu sou o pastor Vanderlei Carvalho, também sou professor de teologia. E a partir de agora eu vou estar estudando com vocês a homilética, que é a ciência do pregador. Antes, quero ler com todos um texto que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 15, que nos diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Observe que o texto diz a nós o seguinte: procura apresentar-te aprovado. Tem alguns que nem isso fazem, procurar ser aprovado na obra de Deus, procurar crescer na graça e no conhecimento. O pregador, a pregadora, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa crescer a cada dia mais no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Eu creio que é por isso que você está assistindo agora esta palestra, este vídeo aula, porque você quer crescer mais um pouco no conhecimento e se tornar um pregador de excelência. Aliás, esse é o nosso objetivo, formar pregadores de excelência. Aqueles que não apenas manejam a palavra, mas que manejam bem a palavra da verdade. E para isto nós iremos estudar a homilética, que é a ciência do pregador. A ciência que preocupa-se em estruturar a mensagem, transmiti-la a um público e tudo mais que diz respeito ao pregador do evangelho e à pregação. Homilética é a mesma coisa que oratória para os romanos, ou de retórica para os gregos. No meio dos romanos, o maior expoente foi Cícero. No meio dos gregos, foi Demóstenes. Conta-se que Demóstenes era até gago, mas ele superou essa deficiência e conseguiu vencer. Mas na frente a gente fala algum dado sobre ele, deste homem que foi um exemplo de superação e tornou-se um dos maiores oradores ou pregadores que a Grécia conheceu. Claro que não um pregador do evangelho, porque quem prega não é necessariamente que pregue só o evangelho. Tem pessoas que pregam também a deuses estranhos, pregam também a sua profissão de fé, que pode ser outra, completamente estranha e alheia à nossa. Nós, porém, pregamos a palavra viva e eficaz do evangelho. Para início da nossa conferência, da nossa aula, vou começar com a parte mais do decoro e da ética para o pregador. Falar sobre 10 erros que o pregador não pode cometer. Anota aí, porque vai aparecer no rodapé do seu vídeo. O primeiro erro que você jamais deve cometer como pregador do evangelho é fazer propaganda enganosa. Aliás, nós não somos a maioria dos políticos que prometem e não cumprem. Homens de Deus, eles são diferentes. Eles prometem e eles cumprem. Fazer propaganda enganosa significa basicamente o seguinte: alguns colegas de ministério, ao pegar no microfone, eles começam a dizer: Deus hoje vai curar dezenas. Deus hoje vai batizar muitos com o Espírito Santo. Deus vai arrebatar em espírito, vai fazer maravilhas. Então chega no fim da sua mensagem e nada disso aconteceu. Ele fez apenas uma propaganda enganosa. Agora, se Deus te revelou que vai fazer tudo isto, então você pode anunciar à igreja tudo isto, porque Deus, Ele é fiel naquilo que Ele promete e certamente Ele vai realizar tudo isto. Fora isso, você não deve fazer propaganda enganosa. Pregue a palavra de Deus e você vai ser muito bem sucedido.
O segundo erro que um pregador não pode cometer é ser muito extenso na sua mensagem, na sua prédica. Você pode ter a noite inteira para falar, ou o dia inteiro para falar, mas as pessoas não têm para te ouvir. Basta ter esta sensibilidade. Se você for breve, condensado, resumido na sua palavra, não significa que você não vai ser completo. Se você for veloz, não significa que você foi apressado. Se você foi curto em sua prédica, não significa que você vai pregar uma mensagem pequena. Nada disso. Seja uma pessoa mais resumida e você vai ser convidado por muitas pessoas. Muitos vão querer te ouvir. Se você pregar o sermão espada, comprido e chato, as pessoas vão ficar chateadas mesmo e não vão querer mais te ouvir. Alguns vão até dormir no banco da igreja. A semelhança daquele sermão que Paulo pregou, lá no capítulo 20, versículo 9 de Atos dos Apóstolos. Um jovem chamado Eutico estava na janela, Paulo foi até a meia-noite pregando. O moço caiu da janela, quebrou o pescoço e morreu. Ainda bem que Paulo tinha poder e gabarito do céu para mandar ele ressuscitar. E assim aconteceu. Isso não é o caso de muitos pregadores que temos por aí. Segundo erro, não seja extenso na sua mensagem. Terceiro erro que um pregador não pode cometer: agredir os ouvintes. No nosso caso, a igreja que vai estar nos ouvindo. As pessoas vão a um templo sagrado para receber de Deus uma bênção. Eles não estão ali para serem agredidos. Aí chegam lá e encontrar um pregador que chama eles de língua de aço, queixo de cimento, boca de ferro. Essas coisas não são agradáveis. Você deve levar a mensagem de Deus aos corações. Você deve levar a mensagem que liberta, que motiva, que anima, que levanta, que sara, que abençoa as pessoas. E não a mensagem agressiva, perguntar se eles não jantaram hoje ou se não tomaram café da manhã. Não convém a um pregador do Evangelho. Prega a palavra de Deus genuinamente do jeito que ela é e você vai ter sucesso. O quarto erro que um pregador não pode cometer: não viver o que prega. A gente precisa ensinar o que sabe, viver o que ensina e perguntar aquilo que nós não sabemos. Como diria o emérito filósofo Mário Sérgio Cortella. Fazendo aqui referência a Antônio Vieira, lá pelo século XVII, um dos maiores pregadores em língua portuguesa, ele disse uma frase muito linda. No seu sermão da 60ª, eu até recomendo você ler depois. Ele disse uma referência a João Batista. Sabeis por que, pregadores, o Batista convencia tanta gente na sua mensagem? É porque o Batista, que é João Batista, ele não pregava somente aos ouvidos, mas ele pregava aos olhos, isto é, João não pregava só palavras, mas ele também vivia aquilo que ele pregava. Para ter êxito na vida, você precisa pregar aquilo e viver o que você pregou. Isso é ser honesto, é ser sincero com você, com as pessoas e com Deus. Pregar sem a graça de Deus é como dar um tiro sem bala. Faz barulho, mas não atinge o alvo. Então prega com as suas palavras, mas também pregue com o seu testemunho de vida. Este foi o quarto erro que você não pode cometer. O quinto erro que um pregador não pode cometer: chamar a atenção para coisas negativas ou para aspectos negativos. Por exemplo, você assumir o microfone e dizer às pessoas que está despreparado para pregar. Se você está despreparado, por que subiu ali em cima? Para subir em cima de uma tribuna, ou melhor, de um púlpito. Tribuna fica mais para os advogados e promotores. Se você subiu em um púlpito cristão
e falar para as pessoas que não está preparado para ministrar, ninguém vai querer te ouvir. Eu particularmente não queria te ouvir. Eu quero ouvir alguém que tenha uma mensagem de Deus aos corações, aos espíritos. Agora, ouvir quem está despreparado, eu creio que ninguém queria ouvir. Nunca traga isso a lume. Nunca traga isso ao conhecimento das pessoas. Já dizia Reinaldo Polito, professor de expressão verbal lá de São Paulo, em um dos seus livros, Assim é que se fala, ele disse assim: se você tiver que falar sem ter em mente um discurso, não informe as pessoas que você não preparou. Talvez eles nem percebam isto. Portanto, você jamais deve chamar atenção para coisas negativas. O sexto erro que um pregador não pode cometer é este: ser arrogante. O homem de Deus ou a mulher de Deus precisa ser humilde. A pessoa que não é humilde, sendo ele um cristão, seja qual for, pregador ou não, ele não aprendeu de Jesus. Porque em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 e o versículo 29, nos diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Quem não é humilde não aprendeu de Jesus. Paulo também nos exorta, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 3, dizendo o seguinte: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam corrompidos de alguma maneira e se apartem da simplicidade que há em Jesus. Jamais nós devemos nos apartar da simplicidade e nem da humildade que há em Jesus. A palavra humildade vem do latim humus. Humus significa chão, barro, terra, estrume. O homem que reconhece que veio do chão e para lá vai retornar, está no caminho da humildade. Este foi o sexto erro que você não pode cometer: ser uma pessoa arrogante. O sétimo: usar o púlpito para atacar alguém ou se defender. Jamais se deve cometer este erro. O púlpito não é para desabafos, não é para ataques e nem é para a sua defesa. Deixa que Deus faça a sua defesa. Deixa que Deus faça algum ataque a alguém, se isso for preciso. Porque está escrito que toda língua que se levantar contra nós, em juízo, Deus a condenará. Portanto, ao subir no púlpito, pregue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e não faça ataques, nem desabafos, e nem também sua defesa. Portanto, este é o sétimo erro que você não pode cometer: usar o púlpito para atacar ou para se defender. O oitavo erro: assentar-se de modo deselegante ou de maneira relaxada no púlpito sagrado. Basta lembrar que você não está na sua casa, você está na igreja. Na casa da gente, ali a gente fica à vontade, no nosso sofá, a gente coloca a perna num lugar, coloca a outra perna no outro. A gente fica da maneira que a gente quiser. Mas na igreja precisa ter postura. Coloque os dois pés firmes no chão e vai transmitir exatamente isso a quem está te vendo.